Caminhos da Comunidade, Rede Vida, o canal da família, a TV da Boa Notícia. Este primeiro programa de abril, agora vamos debater a questão do empreendedorismo. Nós convidamos para o programa o Sérgio Nardi, que é consultor em marketing e tem trabalhado muito na questão de gestão empresarial. Diversos artigos publicados, 3 livros, atuando na questão dos novos negócios, prospecção de mercados. Ele é especialista em gestão empresarial. Boa tarde, Sérgio. Prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde a todos os telespectadores. Queria agradecer essa oportunidade e poder aí conversar um pouquinho sobre essa coisa importante, essa coisa que o Brasil tem um destaque, que é o empreendedorismo. O Brasil está entre os países de ponta na questão da empresa. Primeiro a Itália, né? Nós temos assim, o Brasil é tido como um dos países mais empreendedores do mundo, uma variação sempre, ano a ano, nas pesquisas, mas nós estamos ali sempre como um dos 10 países mais empreendedores. Um dado interessante na última pesquisa que teve em relação aos empreendedores jovens, o Brasil é o 3º país mais empreendedor dentre os jovens, perde apenas para a Jamaica, em primeiro lugar, e não me recordo agora, mas acho que é a China em segundo lugar. Então, dentre os jovens, nós somos o 3º maior país empreendedor do mundo e, no geral, nós estamos sempre ali entre os 10 países mais empreendedores que fazem e tomam a frente em novos negócios. A gente poderia dizer que a situação hoje do Brasil, tido como um país fortemente emergente, os olhos do mundo voltados para nós, o trabalho de empreendedorismo tem uma parcela significativa? Tem uma parcela muito significativa. O empreendedorismo é que alavanca a economia, é que alavanca o desenvolvimento. Então, o Brasil até, historicamente, é um país empreendedor, até pela população, pelo jeito do brasileiro ser, dessa mixigenação de raça que nós temos. Então, a gente conseguiu nós conseguimos de maneira muito com propriedade pegar tudo que tem de bom, o italiano, o árabe, o judeu, e juntou isso dentro de uma cultura empresarial. Tá? Então isso faz com que o brasileiro tenha uma visão macro do negócio, uma visão com vários pontos de vistas, e sem contar ainda que nós tivemos aí durante décadas e décadas uma inflação galopante, o que tornou o brasileiro um especialista em se arrumar, de dar um jeito, de empreender para ter uma situação melhor diante das dificuldades. Então, esse aprendizado com a nossa miscigenação de raças e com todas essas dificuldades que nós passamos ao longo desses últimos anos de inflação, tornou o brasileiro uma pessoa apta a empreender. Ela naturalmente tem uma parcela de empreendedorismo desde criança. Sérgio, a questão da palavra empreendedorismo, eu me lembro muito bem aqui, quando nasceu o desenvolvimento sustentável, todo mundo começou a falar sobre isso, desenvolvimento sustentável, mas pouco se disse sobre o significado dessa palavra, sustentabilidade. E empreendedorismo também virou moda, né? Falar sobre empreendedorismo virou moda. O que significa exatamente a palavra empreendedorismo? Foi bom até a pergunta, porque realmente, às vezes as pessoas usam a sustentabilidade, o empreendedorismo, os nichos, os paradigmas, e na realidade não sabe exatamente o significado. O empreendedorismo nada mais é do que? É o estudo do desenvolvimento das habilidades das pessoas em criarem negócios. Ela vem da palavra empreender, que no dicionário é fazer, realizar, tornar realidade alguma coisa. Então é o estudo de todas as possibilidades de um negócio, o planejamento, o que dá certo, o que não dá certo. Então é o conjunto de um estudo sobre negócios, sobre novos negócios. E uma coisa importante também quando se fala em empreendedorismo e empreender, muitas vezes a pessoa tem aquela ideia de que o negócio tem que partir do zero.
Empreendedor não é só aquele que começa um negócio do zero. Empreendedor é todo aquele empresário, aquela pessoa que se dispõe a fazer com que o negócio constantemente tenha uma evolução. Tá? Então a gente pode ter aí, ainda hoje com essas fusões e aquisições no mercado, você vê empresários nacionais brasileiros que são grandes empreendedores e nem por isso estão começando um negócio do zero, mas estão pegando um negócio consolidado e crescendo e tornando ele competitivo a nível mundial. E quais são os pré-requisitos de um empreendedor? O empreendedor ele tem que ter criatividade em primeiro lugar, não pode ser uma pessoa técnica, ele tem que ser uma pessoa generalista, ou seja, o empreendedor ele tem que saber pelo menos de tudo um pouquinho. Quando a pessoa sai para empreender um negócio, ela vai lidar com vendas, ela vai lidar com marketing, ela vai lidar com financeiro, fiscal, contábil. Então, mesmo quando a empresa começa a crescer e tomar um corpo, o empreendedor, o cabeça do negócio, ele tem que saber conversar com as diversas áreas com propriedade. Então, criatividade, espírito de equipe, liderança, são algumas das principais características que são necessárias, sim, hoje a um empreendedor. E o empreendedor, ele pode ser de todos os segmentos da sociedade e de todas as idades. Todos os setores, de todas as idades, uma coisa que a palavra empreendedorismo remete um pouco àquela coisa de risco, de dinamismo, então fica muito associada a uma imagem jovem, a uma coisa nova. Isso não é verdade. O empreendedorismo serve ao jovem, ao adulto, ao idoso, da mesma maneira. Tá? O que necessita é aqueles pré-requisitos que a gente falou agora há pouco. Então estar disposto a correr o risco, obviamente, criatividade, força de vontade, persistência. Tendo isso daí, você pode ser um jovem ou um idoso e ter um resultado, vai empreender a mesma coisa e vai conseguir um resultado muito grande. Que mercados hoje você arriscaria dizer que é válido, é importante, é bom, vai obter resultado para o empreendedorismo? Eu acho que o Brasil é um país, que nem você falou, emergente, nós temos aí um potencial de crescimento muito grande, então quando a gente fala em empreender, eu diria hoje que todas as áreas são passíveis de empreendedorismo. Mesmo as áreas hoje ditas que estão saturadas, existem nichos de mercado, pequenas porções com especificidades que você pode empreender. Mas um mercado que é muito interessante, vem sendo alvo de estudo, aí nós temos realizado alguns estudos a respeito, é o mercado da terceira idade, hoje chamado mercado da melhor idade, que é um mercado voltado aos idosos. Tá? Então é um mercado que tem aí uma taxa de crescimento muito grande. O IBGE fez alguns meses atrás um estudo que mostra que em 2000 a população brasileira se dividia, uma parcela da população de 0 a 14 anos era de 18%. A população acima de 65 anos era apenas de 5%. O IBGE projetou o crescimento populacional até 2050. Em 2050, segundo projeções do IBGE, essas duas parcelas distintas da população, elas ficarão iguais em 18%. Isso significa dizer que as pessoas de 0 a 14 anos e acima de 65 anos terão o mesmo número de pessoas. Para se ter uma ideia do potencial da grandeza desse empreendedorismo para a terceira idade, em 2000 nós tínhamos 1,8 milhões de pessoas acima de 80 anos. Em 2050, o IBGE projeta mais de 13 milhões de pessoas com idade acima de 81 anos. Então é um crescimento exponencial que vai ser difícil a gente encontrar em outra área, que nós vamos sair de 1,8 em 2000, em 2050 teremos mais de 13 milhões de idosos com idade superior a 81 anos. Quer dizer, você propõe que se crie um mercado para esse público. Eu acho que a hora é agora. Eu acho que essa é a hora certa de começar a empreender se voltando ao mercado da terceira idade ou da melhor idade. Começar aos pouquinhos,
a construção de negócios focados exclusivamente à terceira idade. Bom, eu gostaria de saber alguns negócios potenciais voltados para a terceira idade, mas isso vai acontecer no próximo bloco. Um rápido intervalo e voltamos com o Sérgio Nardi.